Esses slides são os mesmos que foram usados nas reuniões com grupos de credores e reuniões individuais de credores. Então, o que eu entendo correto é que se os credores podem ver esse material, os nossos acionistas também podem. Eu queria tratar um pouco de uma questão conceitual que o pessoal às vezes não entende. Qualquer administração ou conselho da empresa trabalha para os acionistas, todos os acionistas. Tive uma conversa com os auditores do começo. O auditor estava cheio de razão, cheio de conversa, cheio que a empresa é isso, a empresa é aquilo. Faltava documento, faltava papel. Isso logo que a gente pôde colocar o pé na empresa de volta. Se vocês se lembram, nós só pudemos buscar recuperar essa empresa por causa da decisão do agravo que invalidou a reunião de 1º de março. Então estavam lá nossos auditores cheios de razões, cheios de reclamação, cheios de coisa, e eu fiz uma pergunta simples para eles. O auditor trabalha para quem? Não, porque a empresa não. Uma pergunta simples, trabalha para quem? Trabalha para os acionistas. Trabalha para os acionistas. Então o fato do senhor não ter nos comunicado que te faltavam esses documentos, isso não estava certo, aquilo estava errado, você já cometeu a primeira falha enquanto auditor. Nós não soubemos. Então não tivemos a oportunidade de mudar a administração, ou de fazer alguma coisa, ou tomar alguma providência. Não fez isso no 1º quarto, não fez no 2º, não fez no 3º. Bem, agora eu não vejo nenhuma contradição entre atender os interesses de todos os acionistas para os quais a administração trabalha, o conselho trabalha, os acionistas podem nomear ou destituir o conselho. E esse, a diretoria. Então, a última palavra são os acionistas. A primeira e a última. Então, quando nós viemos para fazer o nosso trabalho, nós sempre pensamos o seguinte, nós trabalhamos para os acionistas. E atendendo o interesse de todos os acionistas, nós naturalmente vamos atender o interesse da empresa. Porque os acionistas não querem outra coisa que a empresa produza resultados, que as ações valorizem, que faça um trabalho correto, transparência no mercado, que siga boas normas de governança corporativa. Bom, existe um entendimento, e aqui não é capítulo 11, de acordo com a lei americana. Aqui é um outro país. Aqui é Brasil, nós temos coisas boas, coisas menos boas. Mas nós não somos Estados Unidos, aquele é um outro país. Então eu ouvi dizer que no capítulo 11, Chapter 11 americano, os credores tomam posse da empresa e põem na rua os executivos, põe outra gente, liquida certa, não é? E recebe seus créditos, a empresa segue ou não segue e tudo isso. Aqui não se passa assim. A lei é diferente. Inclusive é uma lei nova, recente, né, para os padrões de lei. Mas tem alguém que entende, ou entendeu esse tempo todo, que credores, ou seus representantes, ou nomeados, o que quer que seja, têm o direito de fazer qualquer coisa, tomar as atitudes, e intervir, influenciar na nomeação de diretores, ou dirigentes, ou de conselho e tudo. Pois é. Exatamente não tem. Não tem isso. Bom, e tem coisas que aconteceram ao longo desse tempo todo que são públicas, eu só posso falar de coisas públicas. Por exemplo, nós tentamos, os acionistas, me indicar para procurar recuperar essa empresa. Final de 2008, qualquer coisa, conselheiro, assistente, sem cargo, sem salário. A única qualidade que a gente pode ter, que eu possa ter, é que eu fundei essa empresa e o pessoal acredita que eu conheço esse mercado. Então, e o primeiro plano que foi apresentado, plano do tipo, assina ou a companhia vai para a falência, plano interessante. Ou, como diriam antigamente os mais velhos, que conheceram o Morumbi nos tempos antigos, né? O famoso dá ou desce. Pois é. Acontece que naquele plano,
e a gente foi chamado de ingênuo. Nós propusemos tocar a empresa e pagar todo mundo. Esse era o plano, com um certo prazo. Por que isso? Se nós fomos vítimas de um problema que o governo brasileiro nos criou, e que foi julgado e transitado em julgado, sem abrir processo contra qualquer um de nós, não é? E nós estamos processando hoje a União, porque era uma investigação sobre o segredo de justiça, só que eles contaram somente para a Globo, para o Estadão, para o Google, para o Reuters, para Deus e todo mundo, e levaram a empresa na situação que ela chegou. Pois é, o governo foi considerado responsável por esses atos, as ações foram transitadas em julgado, e acabou, então não se fala mais nesse assunto. Então, nós, vocês, nós credores, comunidade, fomos vítimas de um ato, que eu diria até um ato de exceção. Um ato que não se toma em país nenhum do mundo. Primeiro você prova que o sujeito é culpado, depois você dá isso a público. Você tem uma empresa que está em 11 países, 6 milhões e 300 mil toneladas, também é público isso. As projeções daquele ano, 2008, mostravam um resultado de 144 milhões de dólares. Tinha um estudo do Credit Suisse, que também é público, que os BDRs podiam chegar a 19, não sei o quê. Estava tudo andando, todo mundo perdendo dinheiro, e a empresa fechou o primeiro trimestre de 2008, com balanço limpo, feito pela KPMG em 11 países, limpo, sem ressalva, com lucro no primeiro trimestre. E a Selecta quebrou, o mercado se assustou. Nada a ver com a Grenco. Eventualmente até a gente poderia, né, imaginar de ficar com a Selecta mais na frente. Então, não aconteceu nada. Pois é. E as coisas, em 2009, nós aplicamos para voltar mais uma vez, não precisava. Aí aplicamos em juízo para voltar. E o juiz mandou, então, os credores e as partes se pronunciarem da nossa volta como conselheiro, coisa assim. Nós não estamos precisando de cargo. Na minha idade não me faz falta nem cargo, nem nada. Eu estou muito velho. Então, a resposta que foi dada em juízo é que a empresa se recuperava muito bem. Então, não precisava que eu voltasse. Isso é uma coisa que em administração, economia e finanças eu não aprendi. Como é que uma empresa pode se recuperar bem se não trabalha? Se não gera caixa, não produz um quilo de coisa nenhuma. No entanto, foi decidido, o juiz então homologou, que a gente não precisava voltar. Então, essa empresa tem algumas histórias que convinha corrigir. Quando nós assumimos, como qualquer administrador assume, eu assumi como consultor da administração atual, tá? Nós fizemos o quê? Procuramos identificar o que tinha acontecido na empresa ou não, qual era a situação ou não, porque ouvir falar é uma coisa, ver é outra coisa. Então, nós tiramos todos os esqueletos do armário. Ao tirarmos os esqueletos do armário, faltou o cemitério. Pois é. Então, bom, chegou a administradora judicial, eu posso, boa tarde, posso parar o bate-papo e falar sério agora, né? Que eu não poderia falar muito sem ela estar aqui. Então, veja, boa tarde, Luciano, obrigado por você ter vindo. Então, nós analisamos o que estava feito errado, o que estava feito certo, o que precisava consertar. Bem, quando você entra numa empresa qualquer, eu já entrei na minha vida em vários, né? Fui presidente do Zilo, depois da Conte, da Dreyfus, da Ceval. Sempre o teu novo patrão dá uns dias para você ver onde é que você está, o que tem. Você pede tudo quanto é problema para você saber primeiro a partir dos problemas, não é? Você não sabe onde você está pondo o pé, você escorrega. Então, nós, tudo que estava errado, nós tivemos que denunciar. Uma das coisas que eu queria explicar para vocês que me chama a atenção, tinha o balanço auditado limpo, do 31/12/2007, KPMG no mundo inteiro. Balanço auditado limpo, KPMG, 31/3/2008. Feito um IPO, 27 de outubro de 2007, e que passou por uma peneira fina, inclusive KPMG dos Estados Unidos, que tinha
oferta das nossas ações no mercado americano para investidores institucionais. A empresa passou por um peito fino. Bom, apareceram nessa análise dos esqueletos 200 milhões de impostos confessados e que não deviam ser devidos. E não são devidos, como se comprovou. Agora, impostos que aconteceram no ano de 2007, coincidentemente, e começo de 2008. Agora, como é que a KPMG deixou passar, ou teria deixado passar, impostos e problemas no montante de mais de 200 milhões? Se o relatório dela, depois de verificar a empresa durante um ano inteiro, com cuidado, concluiu que não houve materialidade para mudar as contas anteriores. Quer dizer, o que se viu na empresa eram valores imateriais. E vamos convir aqui entre nós que 200 e tantos milhões de impostos são muito materiais. Está certo ou não? Então, outra conclusão que se vê desta análise, simples, é que ou nós viramos bandidos fora do comum de 1 de abril de 2008 até 20 de junho de 2008, ou para trás estava tudo auditado e verificado, e a Justiça também disse que não tinha nada. Então não tinha nada. E o pessoal se esforçou muito, mas muito, para nos criar problema, porque a gente se opôs a quê? A quê que nós nos opomos o tempo todo? Que liquidasse a empresa, vendesse os ativos, liquidasse a empresa, os credores recebiam o que pudessem e iam embora com o seu dinheiro. Talvez, como acontece nos Estados Unidos. Eu não sei nem se acontece nos Estados Unidos. Bom, nós nos opusemos porque as únicas coisas que a empresa tem são esses ativos. É em cima desses ativos que a empresa vai se recuperar. Pois bem, o juiz da recuperação falou para mim numa das audiências, nós temos questão absoluta de prestar conta. Prestar conta por quê? Prestar conta porque nós temos patrões. Tem os senhores acionistas. Nós devemos prestar conta para os acionistas, devemos prestar conta para o administrador judicial e ficar em dia com o administrador judicial e devemos deixar o juiz da recuperação informado do que nós estamos fazendo e escutar com atenção qualquer conselho, qualquer orientação. Nós não sabemos de tudo, sabemos de muito pouco. Tem minoritário, que nem o Edgar e outros, que sempre nos deram uma opinião, escutaram vocês. Nós agora fizemos uma mudança recente, porque um minoritário lendo o plano, ele falou, tem tal ponto que pode prejudicar os acionistas. Nós já mudamos imediatamente, dentro da lei direitinho, tem a razão. Se a gente não escuta vocês, não escuta quem tem opinião para nos dar, nós vamos ficar autocráticos e vamos correr o risco de errar. O negócio é bastante complicado. Mas o juiz falou assim para mim, por que o senhor não centra, então, suas atenções na recuperação e não nos litígios? Foi bom, excelência. Quer dizer que se eu souber de algum crime, eu devo não denunciar? Não, o senhor deve denunciar. Tá bom, então o senhor espere, que nós estamos nos empenhando de descobrir coisa errada. Por quê? Se a gente não denunciar, você está assumindo. Se você não denunciar algum crime, alguma coisa errada que você constatou, você assume aquela responsabilidade, fica conivente, ou se você participa daquilo. Então você é obrigado a denunciar. Pois é. E também outra coisa. Olhando o balanço 30 de 11 de 2011, que não é nosso, nós, devido àquela situação que não tinha contador, não tinha isso, não tinha organização, não tinha nada, a empresa estava basicamente abandonada, então nós tomamos reserva de tudo. O mais prudente que pode ter é você tomar reserva. Ter uma conta fiscal de tantos milhões confessados, enquanto a gente não verifica esse direito que tem para fazer, documento e tudo, nós tomamos reservas dessas contas. Conta a cobrar, não vai receber nada? Está lá 5 anos sem receber, 4 ou 3? Então é para você imaginar que você não vai cobrar nada. Então, a maneira correta de fazer é tomar reserva de contas a receber. Então foi o que nós fizemos.
Com que objetivo? Mercado. Essa é a situação que nós, contadores, auditores, encontraram. Depois disso, nós fizemos o quê? Fomos apurar documento por documento, nota por nota, romaneio por romaneio, terminal marítimo por terminal marítimo, contrato por contrato, e nós juntamos documentação, de uma maneira difícil, mas juntamos documentação que comprovou que tudo aquilo foi exportado. Tomou o navio, foi para o terminal e classificamos tudo. Em cada comarca, nós entramos com ação anulatória desses débitos fiscais, ou administrativamente. São 33 ações. Bem, evidentemente, a nossa empresa, a imagem dela foi denegrida, foi atacada em prosa e verso, porque fica mais fácil você liquidar ou fazer qualquer coisa com alguém que não tem credibilidade, não tem crédito, não é? Uma empresa que não presta ou é ruim, ou qualquer coisa que o vale. Então, o que acontece é que, de fato, a empresa estava com a sua credibilidade abalada. Bem, não é por isso, não. Se você quer discutir um assunto, tratar de um tema, ou de um projeto, ou de um contrato, você escolhe os melhores que você pode ter para te assessorar. A situação da Grenco é complexa. Então, você precisa de um auditor do nível de uma Grant Thornton. Você precisa de um consultor do nível de uma KPMG. Você precisa de um banqueiro do nível da International FC Stone. Inclusive, um contrato norte-americano e sujeito às leis dos Estados Unidos da América, que o mercado entende bastante severas, né? Então, nós fomos atrás, não do menos, mas do mais. Nos custou mais caro? Custou. Agora, esse pessoal, o Dr. Maisman, que é o advogado tributarista em Cuiabá, professor de Direito, membro do CARF, é o melhor do Mato Grosso, ou então a Castro Barros Sobral Gomes, são advogados entre os melhores escritórios desse país, com bastante reputação, ou Locatelli, na parte fiscal federal. É difícil, gente de nome e boa. Ou pessoal de energia como a Delta, que nos assessora por contrato, ou a Enervat, ou outras. O pessoal que tem trabalhado conosco são os melhores, e dentre os melhores, referência de mercado. Então, nós conseguimos caminhar bem. Nós partimos de que princípio? Vocês vão ver. O juiz tem razão, não é? Essa empresa está em recuperação há 4 anos e tanto. Então, 4 anos e tanto é tempo, não é? É tempo para cansar. Tem muita gente cansada de pagar advogado. Tem muita gente que esqueceu já a Grenco, até não está olhando mais o negócio da Grenco. Então, nós, de certa forma, conseguimos reavivar o que tem valor, sem induzir ninguém a fazer nada, comprar, nem vender, nem fazer coisa nenhuma. O problema é complexo. Perguntar para mim hoje aqui nesse momento, nós vamos que vamos? Não, nós estamos lutando. Nós vamos que vamos lutar até o último minuto pelo interesse de todos os acionistas, de todos os credores, do futuro investidor que tem que encontrar uma empresa em ordem. Então, vocês que leram os ITRs da empresa, primeiro quarto, segundo quarto e terceiro quarto, vocês viram uma evolução. Foi evoluindo. Auditor extremamente rigoroso. E vamos entender o seguinte, qualquer um que trabalha com essa empresa, e eu acho isso bom, enquanto pequeno acionista, e vamos dizer assim respeitosamente, representando os nossos acionistas, tá? Toma o máximo cuidado com os assuntos da Grenco. Qualquer coisa que é imaterial, para a Grenco vira material. Tá certo? Então, se a gente fosse ladrão de galinha, por exemplo, se a gente roubar uma galinha, a gente vai preso. Alguém pode dizer que roubar 100 galinhas não é material. Para nós, uma galinha já é o máximo. Nossa, roubaram uma galinha. Então, os auditores tomam o máximo cuidado. A KPMG toma o máximo cuidado. Os advogados tomam mais do que o máximo cuidado. Né? E quando eu vou entrevistar alguém para te contratar e pagar, auditor, quem quer que seja, a pessoa me entrevista para ver se quer tomar o risco de trabalhar para a Grenco. Pois é. Todo mundo que eu citei
quis tomar o risco. E, coincidentemente, foram da nossa escolha. Nós queríamos aqueles que são referências de mercado. Não é? Então, o nosso banqueiro, ele é referência mundial no negócio do agronegócio. A terceira empresa do mundo em ouro e metais, e está aí no país inteiro, no mundo inteiro, fazendo futuros de commodities. São enormes. Conhece profundamente o nosso negócio, nosso ramo. Por que é bom que eles conheçam? Se a gente falar alguma coisa que não é verdade, eles têm como verificar esse caso. Tá? Então, muito bem. Nós vamos passar aqui agora uns slides para vocês irem vendo o que os credores viram. Para nós interessa só uma coisa. Para nós interessa, que está no plano, interessa apresentar um plano de recuperação da empresa e saída da empresa da recuperação judicial. Nós revertemos prejuízo fiscal 200 e tantos milhões, está com opinião dos advogados por escrito, de acordo com as normas internacionais de auditoria geralmente aceita. Hoje a conta, se eu não me engano, está em 29 milhões. E essa conta pode ser refinanciada, pode ser negociada. Tudo que podia mandar para o fisco de documento, fisco federal e tudo, a empresa hoje está com os cadastros dela, os documentos em ordem. Os balanços que vão sair agora 31 de 12 de 2012 já vão ter adotados o IFRS, conforme está nos nossos contratos com o KPMG e Grant Thornton. E está maravilhoso? Não. O prejuízo está lá, nosso endividamento é enorme, tá? Mas os problemas estão todos encaminhados e tratados. Então, hoje a empresa chegou num ponto que nós não estamos aqui mostrando uma situação que não é. É difícil, é complicado. Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Tá? Só que a empresa está em ordem para ser analisada em um due diligence profissional de 30 dias. Quero dar um detalhe técnico sobre isso. Eu fiz bastante, umas 20 fusões de corporações, aquisição e venda de empresas. Também eu trabalhei em 3, 4 empresas, que quando eu peguei as empresas, estavam em dificuldade, e nós ajudamos a baixar custo e recuperar, e todo mundo se recuperou. Não é uma coisa que a gente nunca fez. Talvez eu seja um executivo de turnaround mesmo. Uma delas que vocês conhecem é a Continental Grain e Company. Fizemos todas elas, deu certo. Então, eu acredito, tenho confiança que pode dar certo com a Grenco também. Mas não tenho como dizer que vai dar certo ou não hoje. Só que a empresa está pronta para um due diligence de 30 dias. E os senhores têm visto nosso empenho de total transparência de informação. Tudo que eu estou dizendo está no nosso site. E tudo aquilo que não foi entendido que está no nosso site, está no nosso site, está na CVM, com os senhores de administração judicial, é conhecimento do juiz, dos senhores credores, da comunidade do prefeito, do governador, enfim, nós temos questão de passar informação, transparência e escutar, se nós vamos juntos nesse negócio. Então, hoje a empresa tolera uma due diligence de 30 dias. Nós temos um virtual data room, está disponível para vocês, só que a qualidade desse virtual data room tem um detalhe. Ele está conciliado com todos os contratos, com todas as pendências jurídicas, com todos os documentos, atestados pelos seus respectivos cartórios, juízos de diversas comarcas, e até porque isso também é público, tenho a impressão que são 800 ações. Civil, fisco, temos de tudo, né? Nós só estamos pobres de ação trabalhista, só tem uma. Dos outros nós estamos ricos, tem bastante ação. Então, nós estamos todos, cada ação está no Virtual Data Room, documentada. O Virtual Data Room foi revisado e visto e analisado pelos nossos banqueiros, pelos nossos advogados, pela nossa equipe e conciliado com a contabilidade e a controladoria da empresa. Então, o investidor vai olhar o nosso Virtual Data Room, vai encontrar toda a documentação lá, vai ver nossa contabilidade, está conciliando a contabilidade, vai conversar com nossos auditores, também os números são consistentes. Então ele pode fazer, está 100%,
100% eu não sei, 100% é difícil. Talvez 99%, né? Que é um número bastante grande. Bem, nós vamos passar isso aqui agora, um pouco, e eu vou depois respondendo. Então, a empresa só interessa uma coisa, para nós todos, e para os senhores credores também, para todos nós. Recuperar a empresa com a saída dela da recuperação judicial. Eu quero prestar conta para vocês da última reunião que eu tive com vocês, que eu falei umas coisas para vocês e eu não cumpri. Tudo bem. Então, para que eu possa produzir energia elétrica e, consequentemente, energia térmica, e entregar no sistema da ANEEL, sistema brasileiro, do GRID, eu sou obrigado a apresentar um documento chamado certificado que eu não estou em recuperação judicial. Interessante a lei, né? O juiz da recuperação concedeu, determinou que a gente pudesse ser registrado e vender energia elétrica no spot. Nós não queremos especular nada. Não, não pode. Então responderam para o juiz que não pode, tem uma decisão do tribunal, não pode. E nós fomos lá de novo. Inclusive o senhor juiz da recuperação judicial, eu tenho que dar o nome dele, o juiz Daniel Carbio, é um juiz comprometido, ele quer recuperar, ele trabalha pró-recuperação, sempre nos chamou a atenção para pontos que nós deveríamos ter atenção, como também o administrador judicial é muito rigoroso. Então, nós fizemos tudo, não tem jeito. E nós estamos trabalhando para criar, então, essa condição. Mas perdemos 6 meses de mercado de energia excelente. O custo do megawatt, 199, o mercado trabalhou 350, 400, e a gente, com o nosso caixa pobre, não podendo trabalhar. Agora, nós temos isso em juízo, o juiz sabe disso, até vou dizer assim, não é que ele nos apoiou, ele acolheu as nossas petições, mas não vai. E o Brasil é um país estranho, você tem uma lei chamada Lei de Recuperação Judicial, tem um outro órgão federal, ou ligado ao governo federal, que não impede você de recuperar, você não pode trabalhar. Uma outra coisa, nós fechamos alguns contratos para trabalhar por conta e ordem de terceiros. Tá? Aí esses terceiros conversaram com os advogados deles, depois que fecharam conosco até, temos tudo escrito, por documento, comunicado ao mercado, tudo. Transparente. Queria contar uma história hoje aqui que a gente não falou antes. Ficaram com medo que o produto pudesse ser arrestado. Está em processo. Entregou o produto lá em Alto Araguaia para trabalhar. Que algum credor pudesse mandar arrestar o produto. Aí conversamos com os advogados, não sei o quê. Possível é. Possível é. O nosso cliente não quis correr o risco. Pois é. Vamos conversar com o juiz da recuperação. A gente tem sempre ideias. Talvez ideias demais, né? Talvez de cada 10 ideias, uma é boa, 9 é ruim. Uma das ideias foi falar com o senhor juiz. Falar, podemos pôr uma cláusula no contrato que essa mercadoria de terceiros, não é da Grenco, não pode ser arrestada? O senhor concorda, excelência? Eu concordo, só que isso é inócuo. Eu não posso impedir que o juiz da comarca de Carapó, comarca de Alto Araguaia, ou comarca de algum lugar, vá mandar arrestar. Eu não tenho essa autoridade jurisdicional. Então é inócuo. Então, se o senhor quiser, nós podemos concordar. Pois é. Mas, então não andou esse serviço, andou com a ALL, andou um pouco de serviço, mas sempre a ALL foi corajosa sobre esse risco. Então isso também não andou, não trabalhamos mais. Poderia estar trabalhando agora bem essa firma. Então uma safra de milho sendo colhida, o pessoal não tem armazém para tudo. Nós armazéns lá para prestar serviço, nós querendo prestar serviço. Outra coisa, nós não temos acesso à linha de crédito na prática. Tem uma resolução, e veja bem, estava até explicando outro dia para uma advogada famosa, que nós não somos fabricantes de calcinha, sutiã ou de toalha. Que você tem um capital intensivo, né, e uma demanda de capital de giro menor. No nosso caso, você tem um capital de 100, em cima do capital de 100, você fatura 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Tudo no ramo do nosso negócio, você é demandador importante de capital de giro. Podemos girar rápido? Podemos. Muito rápido.
Quando a Grenco não tinha feito o IPO, nós estávamos alavancados 12 vezes. Ou seja, devia 12 vezes o nosso capital. Tudo bem. Os bancos davam crédito, o negócio giro rápido, garantia boa. Depois que nós fizemos o IPO, isso baixou para 1,5 vezes. Então, a primeira conclusão que é errada seria quando você tem dinheiro, você quebra, né? Quer dizer, quando você não tem, você está bem. Mas não é o caso. Brincadeira à parte, não é o caso. Mas o fato é que tem uma resolução do Banco Central que mais ou menos diz que uma empresa que está em recuperação judicial na situação, se o banco empresta algum dinheiro, ele tem que tomar reserva da totalidade que emprestou. Então, na prática você não tem acesso a capital de giro. Então, são 3 coisas que também nos levam a dizer, esse é um plano de recuperação com saída da recuperação e nós voltamos a trabalhar com a certidão que saímos da recuperação, nós voltamos a trabalhar imediatamente. O que nós fizemos esse tempo todo? Vocês, não sei se vão ver nesses slides, nós estamos prontos para trabalhar. Inclusive a antena bonita, para poder se comunicar com o negócio de energia, está tudo instalado, medidor, tudo. Nós conseguimos renegociar o nosso contrato com a SEMAT, não é? Assinamos a SEMAT, que estava sob intervenção da ANEEL, conversamos com a Enersul, fomos muito bem atendidos pelo governo do Mato Grosso do Sul, aliás, não devemos imposto nenhum no Mato Grosso do Sul, tivemos o PRODEIC recadastrado retroativamente, que permitiu a gente baixar todos os endividamentos fiscais advindos do descadramento do PRODEIC. O governador fez um decreto novo, 002. Então, nós estamos em ordem. Em ordem para dizer o seguinte, aprova o plano, como está proposto, vamos conversar um pouco aqui, um pouco ali. Então, nós tiramos a empresa da recuperação e ela, no plano, isso é verdade. Nós podemos não é até, isso é o plano, mas essa empresa anda pelas próprias pernas. Vamos dizer que não aparecesse investidor nenhum. Não é? O plano que está escrito, mostrado, analisado, mostra que nós vamos tocando, trabalhamos esse ano, dia 1 de fevereiro começamos a trabalhar a fábrica, então arrumamos um pouco de crédito, capital de giro, porque nós estamos fora da recuperação, nós somos eleitos para capital de giro, a gente gira mais rápido, vai gerando caixa e pronto, vamos tocando. Se vem um investidor, num ano e meio que seja, estamos trabalhando, a empresa está em ordem. Está com segurança, com gente, limpa, bonita, em ordem. Então, nós vamos buscar o investidor? Vamos. Foi feito um trabalho grande pela International FC Stone. Temos investidores que, não desejando entrar nessa história, a conversa toda, jurídica, essas dúvidas, instabilidades geradas por todas essas discussões, estão prontos para finalizar as conversações que começaram depois que o plano ficar aprovado. Alguém que se candidata, vocês são, vamos dizer que tem um comprador e tem uns vendedores, né? Os vendedores são os acionistas, por definição. Dentro da minha lógica, pelo menos, né? Bom, se alguém vai entrar talvez antes, vai querer entrar numa condição melhor para ele, pior para nós. Mas a gente não deixou de ver os investidores, vimos todos. Qualquer negócio nós tratamos, discutimos com todo carinho e atenção. Qualquer investidor é bem-vindo. Até bem-vindo porque quer investir na nossa empresa, é bem-vindo e nós queremos isso. Mas ficou para o plano e temos gente altamente interessada, já com 30, 40 conversas e análises, de olhar o investimento nessa empresa com mais detalhe no momento que o plano ficar aprovado. Vou passar aqui um pouco o que foi apresentado, isso depois vai ser colocado no site e foi liberado para apresentar para vocês, porque nossos banqueiros são bastante rigorosos. Então, a gente não poderia mostrar isso para vocês se não tivesse sido liberado pelos nossos banqueiros. A Michelle está aqui, que representa a International FC Store. Vamos lá? Eu vou passar algumas coisas para não tomar o tempo demais de vocês, tá? Ó, isso aqui é história, tá? Que qualquer um aqui pode escrever essa história, porque foi contada em prosa e verso. Pode seguir. Bom, aqui diz uma coisa
que é o seguinte. Tem a empresa Agrenco Ltd, aqui. Mais ou menos está escrito isso aqui. Os acionistas controladores, que é a Agrenco Road BV, se colocam um pouco em cima, porque nós temos que concordar ou não com as coisas que temos que assinar. Nós somos compromissáveis com as coisas, vocês não. Então, tem a Agrenco Ltd. Se você coloca aqui e você olha da Ltd para baixo, que é a empresa listada, isso quer dizer que tudo que está abaixo da LTD está abaixo da LTD. Então, tudo que tem abaixo, encrencas ou benefícios, pertence, por definição, aos acionistas que estão na Agrenco Ltd. Isso é um fato. Então, se tem uma Agrenco na Holanda, Agrenco no Brasil, Agrenco na Argentina, Agrenco não sei aonde, está abaixo da Agrenco Ltd. Está certo ou não? Então, se a gente faz qualquer coisa para mexer nessa relação, nós estamos fazendo alguma coisa que pode prejudicar quem? Os acionistas. Está certa a lógica? E os acionistas, o que eles querem? Recuperar a empresa. Então não tem contradição com ninguém. Tá? Ou não deveria ter. Já que o interesse é recuperar a empresa, acertar com os seus credores, com seus acionistas, com o mercado, com o fisco, respeitar todos os credores e stakeholders da companhia. Bom, então aqui está a figura atual. Tem esse negócio moderno, deixa eu ver. Aqui está a figura que eu acabei de explicar. Tá? Aqui entrou a figura da Ratri, há muito tempo. E a Ratri tem 7% da bioenergia, como? Aqui nós éramos credores da bioenergia. Nós fizemos o quê? Em lugar de ficar esperando para receber nosso crédito lá na frente, nós convertemos em capital, que é um gesto positivo. Nós confiamos na empresa e convertemos em capital. Isso é uma decisão. E aqui, também através de créditos, uma companhia deve para outra, outra deve para outra, tá? Os empréstimos entre companhias. Então, nós podemos perfeitamente, tecnicamente, compensar esses créditos, porque um vai pagar para outro, vai pagar para um. Você faz as compensações desses créditos, essas anulações, e você, então, usa isto aqui para você subscrever o capital aqui. Tá? Você podia ficar credor lá, continuar credor. Optou-se por fazer essa operação. E aqui continuam as outras empresas. Esse grupo aqui são as recuperandas. E aqui estão as fábricas. Bom, os credores dessas fábricas têm uma qualidade. Os credores dela, classe 3, não sei que número são, eles têm um detalhe, que eles são fornecedores. Então, nós temos turbinas Rolls-Royce, ou tubos geradores General Electric. Caldeiras de alta pressão, com 62 quilos, tá? Água não sei o quê. Então, eu preciso dessa gente para chamar eles, de repente, para consertar a manutenção, qualquer coisa. Eu não posso perder esses fornecedores. Continua. Bom, agora começa aqui as obrigações, né? Que vocês vão vendo os empréstimos entre companhia, olha que montante grande. Tá? Aí você vai para os credores concursais, né? O extra-concursal, sem sentença, que eu não sei o que quer dizer, e trabalhista. Até ele precisa vir na reunião, senão a Assembleia não se instala. Então, continua, por favor. Bom, aí divide por empresa. Por que divide por empresa? Temos situações. Por que nós estamos analisando por empresa, né? Não divide mais por empresa. Porque as empresas têm diferentes situações societárias, diferentes situação no mercado. Por exemplo, a Agrenco Bioenergia. Da onde nós caminhamos para ter as empresas bem tratadas e de uma maneira que maximize a potencialidade delas e de investidores. Em algumas reuniões com potenciais investidores, tinha potenciais investidores
interessados em investir nessa empresa. Agora, ele não pode investir nessa empresa passando a mão nos nossos ativos. Outro caso público, tá? Posso citar sem crítica. Vocês se lembram de Marialva, tá certo? Então, você cair num buraco uma vez, não dá. Agora, 2 vezes não pode ser, né? Então, não vamos repetir o passado. Então, não funciona. Como pode ser feito sem se envolver nas outras empresas, outras encrencas ou coisa? Tem uma solução, que é essa que foi feita, tá? Agora, serviço de armazém. Hoje em dia, tem um negócio no Mato Grosso, no Brasil, Você recebe milho, ou recebe soja, ou arroz, o que seja, por conta e ordem do governo federal na Conab. Tá? Isso tem motivado a construção de silos, porque é um negócio que de per si não é ruim. Ou armazém para terceiros, não só para a Conab. Só que você vai operar um armazém, a lei de armazéns gerais, os regulamentos da Conab, você tem que ter uma empresa em ordem, com registro em ordem, eles são bastante rigorosos. Então, se você está dentro da mesma panela, realmente, que não é o caso, são empresas diferentes, com CNPJ diferentes, então, você tem um negócio aqui para explorar melhor, pró-recuperação, você tendo os seus armazéns tratados como armazém, e dentro das leis, os direitos plenos que o negócio desse oferece. Bom, você vai aqui na Grenco do Brasil. Então, intercompania, concursal, credores sem sentença. Isto aqui, dívida sujeita à reestruturação. Tem as dívidas extraconcursais, pós-concursais e o fisco, que não está nessa linha. Tá? Mas tem gente interessada no trade, interessada nessa situação. Bom, esses pontinhos aqui, proporcionar uma recuperação para os credores. Nós estamos aqui falando de pagar nossas contas de acordo com o mercado. E dar um tratamento, uma oferta para os senhores credores, melhor do que o mercado. Aliás, vocês sabem que existe o mercado estabelecido. Tem gente que compra e vende crédito de companhia de recuperação. Tem muitos bancos grandes, muita instituição financeira, que tem departamento que se dedica a isso. Compra por 7 e vende por 15, compra por 8 e vende por 9, por 10, e toca o negócio deles, tá? É um negócio, como outro qualquer. Buscar capital adicional, nós precisamos de capital. Proporcionar garantias adicionais para os credores. Vocês leram os planos? Nos planos, está melhorando o nível de garantia para todos os credores. Estamos pegando as garantias que podem ser dadas através desse swap de bonds, ou promissory notes ou debentures, tá? Por uma garantia subsidiária às pessoas que aceitam esses negócios, que antes não tinha. Bom, vamos trabalhar as fábricas. Saco vazio não para de pé, vamos trabalhar. Né? Pagamento dos impostos. Nós estamos questionando, discutindo e vamos pagar o imposto justo que for devido. Mas vamos pagar. Nossa ideia não é não pagar imposto, é cumprir a lei e pagar imposto. Aumentar o emprego de mão de obra, claro. Nós vamos gerar 200, 300 empregos diretos, né, de imediato, em toda a região. Então é muito bom para as comunidades. Bom, aqui tem garantias pessoais. Foram dados avais, foram dados, daí entre empresas uma avalizando para a outra. Bem, então realmente eu não posso vender, alugar minha casa, abrir conta no banco. Até quando eu vou ficar inocentado e preso ao mesmo tempo? Não dá. Né? Bom, a variação das empresas em funcionamento, foi feitos estudos sobre isso, vários. Por tendência, que vocês conhecem do mês da Nóbrega, pela ação contra o governo federal, Virtus, Sustera, FC Stone, nós tem vários estudos que, coincidentemente, chegam nos mesmos resultados, ou quase. E proteger os interesses do acionista no evento de liquidez. Não adianta a companhia sair bem e todos os acionistas perderem. Não é essa a ideia.
É todo mundo sair desta o melhor que pode, e com perspectiva de futuro. Bom, não está certo. O dono do posto de gasolina, da padaria, da clínica do médico lá das cidades pequenas, lá em volta das fábricas, gente que atendeu nós com alguma coisa, borracheiro, não sei, não receber. Ficar aí dentro do plano para receber não sei em quantos anos, conforme o plano. Então, o nosso plano contempla que credores até R$ 12.500 vão ser pagos dentro de um ano, não me lembro bem o que diz o plano nesse detalhe. Mas aqui, só para vocês entenderem, vamos dizer que nós tenhamos 800 credores. É isso? Isto. A aplicação disto quita 600 ou 500 deles. Quer dizer, você traz uma medida social, econômica, financeira correta. Tá? Nós vamos gastar quanto com isso? 2,5 milhões desse plano. Então, no universo desse, 2,5 milhões ou 3 milhões de reais, é uma coisa que nossas projeções suportam. Tá? E, evidentemente, nós temos que quitar dentro da lei o único credor classe 1 que eu me lembro, tem um. Né? Então, muito bem, por favor. Aqui, nós assistimos, está no mercado, foi comunicado ao mercado, foi comentado, nós vimos compras de crédito da empresa por terceiros, um instituição financeira comprou da outra, comprou de um. Né? Vimos o recente negociação da Selecta, terminou a recuperação dela, o grupo chileno Compesca tendo entrado lá, e vimos outros do mercado. Escutamos que tem o mercado. Então, quando nós colocamos que os nossos 15%, que é o que sobra de 100, nós vamos então negociar, está acima desse mercado. E satisfaz, inclusive, alguns credores que compraram créditos de terceiros por 5,5%, 7,5%, 9, tantos por cento. Quer dizer, o mercado, então está bom isso aqui. Tá? Agora, tem credores extraconcursais, que são os detentores de ACC ou pós-concursais, que não estão sujeitos à recuperação. Então, tem credores, fornecedores estratégicos, tem que ter um tratamento diferenciado, porque eles têm direitos diferenciados. Então, a esses, eles vão ganhar uma negociação na base de equity kickers. Eles vão participar do resultado futuro, numa tabela já pré-fixada, de tal forma que eu espero eles fiquem satisfeitos, inclusive olhando o mercado como isso tem trabalhado. Aqui o serviço dessa dívida renegociada, está colocado aqui CDI mais 2%, que mais ou menos equivale a LIBOR mais 400 basis points. Bom, tem um evento de liquidez, tá? A empresa tem lá um investidor finalmente, tá certo? Então, tem aqui a opção de quem quiser, quem optar por isto, de ter resgatada aquela sua dívida desses 15% na hora que isso acontecer, tá? Tem as garantias que nós vamos dar, então, que é fato que podemos dar em garantia, primeiro e segundo grau. Muda. Bom. Isso é o tal do que eu falei agora, são as garantias, né? Aqui como é que vai acontecer a questão do warrant, tá? E essa questão do warrant, inclusive, essa mudança aqui, né? Esta aqui, é por demanda dos senhores acionistas que nos explicaram que estavam correndo um risco de alguém derrubar o papel. Então, isso aqui foi feito uma média de 30 dias, direitinho, foi calculado. Então, esse é o que representa hoje. Isso protege o interesse de todo mundo, especialmente dos acionistas, de uma coisa que podia até acontecer, seria uma eventual manipulação, alguma coisa assim, que poderia prejudicar os acionistas. Então, vão proteger o que é correto. Então, isso foi consertado, foi entregue para o senhor juiz, que acatou.
Mandou anotar. Bom, aqui são, como eu expliquei, esse papel foi conversado com os senhores credores. É o mesmo que os senhores estão vendo agora, tá? Então aqui tem os cálculos, tá? Do que representa. No caso e no outro, tá? Agora, isso que eu estou fazendo assim, quer dizer o seguinte, você vai conversar com os senhores credores. A conversa não é uma conversa, é assim. A conversa é, vamos conversar, vamos tratar, vamos discutir, e vamos acertar. Nós queremos todo mundo objetivo comum. Aprovar o plano e sair bem dessa, tendo o critério de justiça, do que é correto para todo mundo. Bom, esse gráfico aqui, isso aqui é o seguinte. Como fazer isso de uma maneira que dê a máxima transparência, a máxima garantia e o máximo de profissionalismo para essa permuta, esse swap de dívida por bonds, por debêntures, por promissória nota, que nova dívida, tá? E com a dívida novada, caem todos os avais e garantias entre companhias automaticamente e permite à empresa, então, também sair da recuperação. Com o endividamento dela, então, cai de acordo com essa negociação dos 85% de haircut. Bom, para esse trabalho, nós contratamos talvez um dos maiores escritórios norte-americanos, chamado Proskauer Rose, especialista nisso. E o Christian Ramos, que é um advogado aqui de São Paulo, que ganhou prêmios como o melhor advogado de Merger Acquisitions da América Latina nos últimos 2 anos em seguida. O Christian Ramos é um advogado conhecido nosso e de alto nível, especialista nisso. Tá? Então, criamos uma empresa em Delaware, Estados Unidos, e quando você cria uma empresa em Delaware, Estados Unidos, você está se sujeitando à lei norte-americana de novo. Quando você diz que você vai contratar um custodiante, um agente fiduciário para essa operação, você contratando uma empresa norte-americana, você está oferecendo para os seus credores uma garantia de qualidade, de liquidez e de confiança. É claro que os credores têm que aprovar aquele nome, porque a custódia vai estar lá, ou o agente é aquele. Então, nós contratamos esta empresa e, junto com a Castro Barros, o Sérgio Sobral, que é um tipo realmente genial, e outros, se chegou nessa estrutura, que você coloca dentro dessa estrutura, tá? O cara trocou a dívida. Quem tem a dívida? Quem tem a dívida são essas empresas, tá? Então, quem vem fazer negócio, faz a troca nessas empresas, vai embora com os seus bônus de bens na promissória, a dívida fica novada e a operação fica feita. Então, este gráfico, depois vocês vão ver no nosso site com calma, Tomás vai para explicar, quer dizer isso. Bom, isso aqui foi feito pelos nossos banqueiros, né? Estão aqui o nome deles, com todo mundo, mas está com a marca da FC Store. Então, aqui como vai se processar as diversas, você vê que os juros são bons, vocês conhecem o mercado financeiro, tá? Até para dizer para você, outro dia foi feita uma proposta aí para os credores de uma empresa. Claro que não é uma empresa em São Paulo, é uma empresa numa comarca, onde aquela empresa tem predominância total, maior do lugar. Ia pagar os credores deles com ações, tá? Indo o cara que recebia ações no lugar da dívida, tinha que pagar imposto de renda porque tinha que apropriar o lucro. Bom, por incrível que pareça, o plano foi aprovado. Nosso plano, eu confesso, é mais sofisticado, mas não tem essas coisas. É o plano correto, tá? Então, aqui vocês dizem que taxa de juros, não estamos oferecendo para os senhores credores 2% ao ano em dólar e um abraço. Não, pagando taxa de mercado, tá? Condições normais, venda de liquidez, opção de pré-pagamento. Então, as pessoas escolhem, tá? Vamos lá. Condições. Aprovação do plano, aprovar as permutas, a emissão dos bondes por uma empresa constituída
Essa empresa não vai ser constituída, a outra já existe, tá? Que é dona dos ativos, os debêntures por causa do brasileiro. Bom, os créditos ficam extintos, de acordo com o Código Civil, que trocou, né? Permutou. E sairão da recuperação judicial, simultâneo. Não adianta aprovar o plano e a empresa continuar em recuperação, porque ela continua sem crédito, continua sem poder fazer energia. Ninguém vai dar serviço para nós, então não adianta. Mas nós podemos sair. Vamos lá. Podemos sair sem forçar, natural. Bom, aqui os marcos operacionais. Bom, nós vamos começar com 750 mil toneladas. Logo em seguida vão para 990 mil toneladas. E logo em seguida para 1.350.000. Para passar de 990 para 1.350.000, temos que fazer um investimento. E aqui nessa planta, para passar de 510 mil para 750, tem que fazer um investimento de 20 milhões de reais. Não é o fim do mundo, mas precisa os 20 milhões de reais. Aliás, ganhar 40% a mais de operação e, consequentemente, de EBITDA, com investimento de 20 milhões de reais, vocês vão de convir que é pouco. Nós estamos passando de 1,5 milhão para 2 milhões e 100 mil toneladas de base de soja. Nós estamos com 600 mil toneladas, fábrica, por investimento de 20 milhões de reais, que é um negócio excepcional. Bom, aqui levando em conta premissa operacional. Nós vamos trabalhar para terceiros, vamos comprar cavaco, né, na região para fazer energia, e comprar capim, não sei o quê. Então nós vamos começando, estamos tocando a empresa dentro desse parâmetro, ou seja, é um plano muito conservador. Por que é muito conservador? Porque nós estamos negociando com investidores. Estou esperando aprovar o plano. Então nós vamos ter investidores, muito possivelmente, e nós queremos eles, investir na empresa. Por que não viriam se é um bom negócio? Quanto vai? Bom, continua as premissas, tá? O que vai trabalhar, o que vai fazer. Os investimentos que eu falei estão aqui, né? Carapó, para começar a operar, precisa 7 milhões e 800. Altaraguaia, manutenção, coisa pequena, 2 milhões de reais, mas ela opera, começa operando. Bom, aqui tem uma conta, volta, tem uma explicação. É claro que o banqueiro é um dos líderes de mercado desse assunto, ele pôs um gráfico sofisticadinho aqui, que é bonitinho. Próximo, por favor. Bom, produtos que vai produzir, tá? Preços, prêmios, mercado, para qualquer um poder verificar esses parâmetros, tá? Parâmetro de mercado. Cogeração de eletricidade. Bom, o que nós vamos ter de receita vendendo alguns outros produtos, tá? Deixa eu ver uma coisa. Tá certo, continua. Bom, vai esmagar soja onde, produzir o que e quando. Também o plano é conservador, tá? Nós estamos começando agora, se aprovar o plano, prestando serviço para terceiros, fazendo energia elétrica agora, até fevereiro. Em fevereiro, começa a trabalhar com soja comum, a fábrica de Altaraguaia, dia 1 de fevereiro. E fazemos 750 mil toneladas. O outro ano nós vamos para 990 mil e já fazemos, então, os produtos especiais. Aqui tem o seguinte, isso aqui está levando em conta que não chegou o investidor. Agora, se chegar o investidor, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é nos dar aqueles 20 milhões para a gente pôr as fábricas para operar já em plena carga. Quer dizer o que de informações para os senhores? Se começar em agosto e tiver o capital do CAPEX, para esses pequenos investimentos, até fevereiro, está tudo projetado, tudo calculado, tudo orçado. Estive lá com o Balone, Caçador, nós engenheiros, várias vezes, para ver o que precisa e quanto custa. Então, se aprovou o plano, nós temos condições de estar com essas fábricas plenas para operar já na safra que vem, 2014. Então, entrou o investidor, antecipa o investimento. Não entrou o investidor, nós estamos tocando e recuperando a empresa fora da recuperação. Bom, na capacidade máxima, é isto. Agora é o seguinte. Tem um negócio chamado de oportunidade. E tem um negócio chamado
de oportunista. Então, nós não estamos atrás de oportunistas, né? Estamos atrás de oportunidades. Pois é, fazer ativos dessa qualidade, pronto para operar, localizados logisticamente, estrategicamente, no final do fluxo logístico de cada estado, pronto para trabalhar amanhã, nessa capacidade, 2.100.000 toneladas, com esses equipamentos que nós temos, e tecnologia, que eu diria que parte dela é a única que existe nesse lado do mundo, tem um valor. Tem um valor de esperar 2 anos para fazer isso, 2 anos. Ainda tem que ver a tecnologia que vai usar ou não, que é a tecnologia que nós desenvolvemos, trabalhando para ter. Então tem um valor estratégico operacional, porque não é uma fabriqueta qualquer. O pessoal confunde com uma esmagadora de soja. Está longe disso. O custo é muito menor, é muito mais sofisticado, podemos fazer produto com valor agregado que os outros não podem fazer, é outra coisa, e está pronto. Temos um concorrente, concorrente, hoje nós estamos tão fragilizados que podemos chamar de concorrente, né? Mas temos um concorrente fazendo uma fábrica em Rondonópolis, fazem 2 anos a fábrica não está pronta. Perdeu essa safra, não sei se faz a outra. Não é assim, tá? Continua. E tem dinheiro, é estrangeiro. Bom, aqui continua os indicadores de capacidade máxima, então o volume 2.100. Podemos fazer tocoferol, trabalhar com cogeração e tudo. Continua. Os custos de produção, tá? Nós, de uma maneira conservadora também. Continua, por favor. Bom, operação trabalhar para terceiros, está no comecinho. Quanto custa, quanto rende, quanto sobra. Bom, custos nossos dessa operação, mão de obra, tudo o que precisa. Volta um pouco. Volta. Vê que o salário do CEO não é grande coisa, né? Vocês estão acostumados com o mercado. Então o CEO que se candidatou, inclusive, a ajudar, quase que trabalha de graça, que é muito pouco, mas todo caso está aqui. Vamos lá, de novo, por favor. Está aqui os impostos e taxas que tem que pagar quando e aonde e por quê, vamos pagar todos eles. Aliás, a empresa está em dia com as suas contas essenciais. Salários, encargos, impostos, essas coisas, nós conseguimos deixar isso em dia. Tá? Bom, dívida que é sujeita à permuta, né? São essas dívidas, tá? Começa aqui, termina aqui, tá? Então, evidentemente, que a Selecta fez a informação no mercado, pública, fez um negócio bem melhor do que esse que nós estamos propondo. Mas tudo bem, é assim. Mas você vê que o impacto da dívida negociada no peso total da empresa fica uma adequação melhor para a empresa poder respirar e operar. E pagar a sua conta. Adianta você assumir uma dívida que você não consegue mais pagar. Continua, por favor. Bom, aqui tem as projeções de caixas. Né? Essas projeções de caixa estão aqui. Tá? Você vê que nós começamos, tá? Devagarinho, e estamos colocando aqui, calculamos, 6, 7, 8, 7%, né? Tá? Isso aqui, quando vocês entram nos balanços do Maggi, o balanço da Granol, ou da Calamuru, ou da própria Select, vocês vão ver agora, outras empresas do setor, empresas que trabalham como nós podemos trabalhar, né, com originação, distribuição, uma boa logística, que esses percentuais são até maiores. Então, nós não estamos aqui colocando nenhum número, nem para forçar a venda, nem para forçar a ação, nem para baixar, nem para cair, nem para nada. É uma maneira conservadora para os senhores credores também verificarem com os seus departamentos de análise que isso é um estudo feito sério. Bom, aliás, foram feito pela FC Stone, que ficou 6 meses estudando isso, né, para o nosso sofrimento total. Está aí. Próximo, por favor. Bom, aqui mostra as diversas empresas, os diversos cálculos, né? Alavancagem e
tudo, não vou dizer perfeito. A palavra melhor aqui é tudo viável. São dados viáveis, verificáveis. Situação da empresa, como é que ela fica, né? Balanço dela, tá? Bom, cada empresa que acontece, bom, para passar. Acabou? Muito bem. Isso hoje vai estar no nosso site. Qualquer pergunta é muito bem-vinda. Então, nós temos aqui um quadro que nós vamos nos esforçar para os senhores credores aprovarem esse plano e nos deram um voto de confiança. Nós acreditamos que é uma proposta boa, sustentável, conforme manda a lei, é viável. Nós conseguimos explicar e sustentar o que nós estamos apresentando. E a opção de liquidação além do próprio julgamento dos nossos agravos, pelo desembargador Pereira Calças, né? Ter dito que isso é contra o erário público, contra os stakeholders, contra o acionista, nós continuamos entendendo que a liquidação não é uma opção. Então, aprova o plano, vamos discutir um pouco mais, um pouco menos, vamos contar com a nossa boa vontade e respeito de negociar, bem negociado, dentro das possibilidades que são oferecidas pelo mercado e do que a empresa pode fazer. Bem, esperamos que isso termine logo. Nós temos a safra que vem para pegar. Também, o nosso caixa é um caixa limitado. Não podemos trabalhar como eu expliquei para vocês. Temos limitações impostas até de caráter legal, de acordo com toda essa lei. Que não é a lei que proíbe, mas dificulta ou impede o seu acesso. Então nós temos interesse. Foi feito um plano muito bem feito, muito documentado. Os anexos hoje estão sendo baixados nos nossos sites, para os senhores poderem examinarem, perguntarem, falarem, comentarem o que quiser. Então nós esperamos fazer um bom trabalho de comunicação, de tratar com o senhor administrador judicial, com o juiz, embargador, com os credores e com a comunidade, para poder que o plano seja visto, entendido e aprovado com a velocidade que precisa. Porque aprovou é bom para todo mundo, para o credor, para os acionistas, para o mercado e também para o investidor. E, seguindo a rotina, nós estamos andando para baixo e para cima com o investidor todo dia, conversando com eles, e não tem limite para conversar com candidatos a investidor. Então, também estamos tratando com carinho de 3 lados, né? Acionistas, credores e investidores. Bem, então esse é o resumo. Queria agradecer vocês estarem aqui hoje. Nós não temos problema nenhum que a gente possa falar para vocês aqui hoje. Olha, temos um problema sério ali, estamos sendo esfaqueados, executados, qualquer coisa. Graças a Deus não temos. O pessoal está até estranhando, porque nós estamos tratando o pessoal que se relaciona com a empresa de uma maneira normal. Normal, a empresa está viva, está com suas contas em dia, não quer jogar dinheiro fora, não quer pagar advogado, né? Que é natural. Então, quer evitar que consultor ponha a faca no nosso peito. Então, o pessoal estranha, que a gente começa, e cada vez mais, negociar para gastar menos, para cobrar mais. Aliás, conseguimos cobrar uma porção de coisa daquilo que era incobrável, que tinha lançado como incobrável, nós estamos conseguindo cobrar. Então, antes não era cobrado, agora é cobrado, né? E estamos conseguindo cobrar com dificuldade, mas estamos conseguindo cobrar o que nos é devido. Como é que nós estamos ficando vivos, né? Cobrando alguma coisa que nos devem e fazendo operação. Bem, eu recebi umas notícias, através do nosso gerente de relações com investidores, a Luciana, que vocês têm uma porção de perguntas. Então, por favor, não tem nenhuma pergunta que eu não vou tentar responder. Eu só não posso responder aquilo que não é público. Isso eu não posso falar. Mas, por favor, agora, estou às ordens para tentar, em nome da administração, responder alguma questão que vocês possam ter. Questões, por favor.
Edgar, se ninguém perguntar, você pergunta alguma coisa, senão eu fico triste. Devia perguntar, viu, Edgar? Bom, pergunta, senhores. Vitor, você que passa o dia inteiro perguntando um monte de coisa. Muita gente me perguntou quem que vai ser o membro do conselho. O membro do conselho, com certeza não vai ser você, mas tudo bem. O membro do conselho pode ser um minoritário, pode ser alguém do mercado financeiro. Nós não temos uma definição ainda. Até porque nós estamos conversando com investidores, e conversando com o mercado, conversando com os senhores credores, né? Nós não podemos chegar a uma posição fechada, não. Vamos deixar uma vaga no conselho para escutar. Nós não temos problema. Nossa administração, podemos pôr o conselheiro que for, porque a transparência é nossa. A transparência não é de quem vem para o conselho. Então, esperamos que seja alguém que possa ajudar nós na administração. Eu estou me candidatando, porque tem um problema com relação ao meu respeito, que é um problema estranho. Uns gostam de mim, né? Poucos. A maioria não gosta, muitos. Pois é, acontece o seguinte, infelizmente, eu fundei a Grenco, levei ela bem até outro dia, né? Estou tentando ser parte da solução e não do problema. Então fica aquele negócio de ameaça, eu não gosto do Antônio. Não gosto do Antônio, coma menos, né? Como acontece com o Binho na Cosan, não é verdade? Como acontece com o Wesley na JBS, como acontece em qualquer empresa. Cada empresa tem o seu fundador, o seu dirigente, ou a pessoa que os acionistas confiam. Agora, se os acionistas confiam e alguém não gosta, eu sinto muito. Então, vão lamber sabão, uma coisa do tipo. Então, meu nome está lá, a companhia recuperando, eu me comprometo e assumo essa função. Depois vem um investidor novo, quer mudar? Bom, eu não estou precisando de emprego na minha idade. Mas é um compromisso com vocês, que aquilo que nós estamos falando ali, nós estamos, e para os senhores credores, para o mercado, nós estamos nos comprometendo a executar. Nosso nome vem para a mesa e vamos executar. Está lá o nome já. E o tal do conselheiro que está faltando, eu sempre me dei muito bem com minoritários, né? Tem a própria Lu, tem o Chiro, depois tinha o Edgar. Não temos o que esconder. Então, o minoritário é bem-vindo e ajuda. Muito. Convidamos até dois deles para vir conosco. Um é do Rio, não quis. Outro é de Santa Catarina, está velho, não toparam, mas nós convidamos mais. E qualquer ajuda é bem-vinda. Tá? Que mais? Por favor. Olha, eu não entendi muito bem. Você falou que a Agrenco está gerando caixa. Tá, pouquinho. Isso. Então, você falou também, a Agrenco não pode vender energia. Não. Porque precisa de uma certidão negativa de recuperação judicial para poder você se credenciar nessa tal de CCEE. Certo. Então, você falou que as outras empresas estão desconfiadas que podem ter o produto Arrestado. Tá. Então, você pode detalhar como é que a Agrenco está gerando caixa? Veja bem, a ALL, América Latina Logística, resolveu topar esse risco. Então, nós prestamos serviço para eles. Então, temos um faturamento por conta disso. Esse é um exemplo. Tá? Agora, a maioria não topou. Perdi o contrato com a Cooper Alpha, não andei no meu contrato com a Coamo. Tá? Então, por causa disso. Então, essa geração de caixa tem sido contínua. Veja bem, ela tem sido suficiente, porque nós reduzimos despesas, aliás, mudou toda a diretoria, mudou, tem novo controller, tem diretora jurídica bonita, tem tudo, tá? Nós estamos hoje com a empresa organizada para trabalhar. Tem uma equipe nova e boa, tá? Tá certo? Agora, evidentemente, você tem um advogado bom interno, ou paga advogado externo, o interno, além de trabalhar para você, não ter dúvida nenhuma disso, ainda custa menos que um externo, começa com absurdo ao cubo, né? E faz o que quer. Então, nós estamos pagando nossas contas essenciais com cobranças, tá certo? Sacando da linha GIN, que vocês conhecem, temos o drawdown da linha GIN, que vocês conhecem a linha, conhecem o contrato, e fazendo um pouco de serviço que a gente está atrás de fazer. Tá bom? Por favor. Então, eu acho que seria bom colocar também que a fábrica de Altraguaia, ela rodou, né?
Ela está pronta para rodar assim que entrar na casa do dinheiro. Eles sabem disso. A fábrica trabalhou em agosto, setembro de 2011, então não é que nunca trabalhou. Para começar, ela foi inaugurada em 14 de março de 2008. Depois, 100 milhões de dólares, de reais, desapareceram, refazendo o que estava feito. É um negócio interessante, que eu não entendo porquê, mas isso é verdade. Mas nós vamos atrás de cada centavo. Quem tirou um centavo dessa empresa pode se preocupar que nós vamos tentar buscar. Que mais? Ninguém tem pergunta? Tem uma pergunta, sim. Isso, por favor, pergunta aquilo. Porque das subscrições, né? Tem uma capacidade de escrever, tem uma quantidade até de 270 milhões de números redondos. Hoje ela estaria com quantas ações no total? 235 milhões? 227, 230? Eu não sei de cabeça. É uma pergunta muito boa, eu não sei responder. Lu? E é 270 o limite? É. Tá. Então, 235, é isso 235 hoje? E você falou o quê? Então tem 30 milhões aí para subscrever. Bom, uma coisa é certeza. Sem nenhuma vergonha, nós não temos um tostão para subscrever nada. Nós aqui do nosso lado, né? Nós estamos vendendo o almoço para pagar a janta. Então, não tem. Mas, tem várias hipóteses de recuperação da empresa. Várias. Tá? Você pensa em várias hipóteses, e essa pode ser uma delas. Talvez não nesse montante mais, mas estamos atrás, né, de capital para trabalhar, para pagar os nossos credores, acertar dentro do plano aqui os nossos credores, poder ir pagando o fisco aquilo que deve. Então, essa é uma conta de ver que tipo de volume de dinheiro nós precisamos para executar o plano que está no plano. Agora, esses 30 milhões de subscrição é uma pergunta nova. Eu realmente vou ser sincero com você. Nós não chegamos a discutir isso. Mas vamos ver o que você falou. Né? Pode ser uma ideia. Não sei. Vou pensar. Muito obrigado por sua pergunta. Viu, Lu? Olha um dinheirinho aí. Tá? Bom, o que mais? Mais alguma pergunta? Por favor. Um questionamento jurídico, não sei se eu vou falar os termos certos, mas se os credores votarem pela não aprovação do plano, isso vai voltar para o juiz, para ele homologar a decisão, ou o juiz pode votar a favor da recuperação? Não, o juiz, até onde eu aprendi, não é parte disso. O juiz homologa. Quem decide são os senhores credores. Para os credores, para o plano ser aprovado, precisa 50 mais 1 dos votos de cada classe de credor. Isso é valor financeiro ou valor numérico? Você tem dois critérios. Tem que ter o número de cabeças de senhores credores, 50% mais 1, e em valor, 50% mais 1. Isso aprova o plano ou não aprova. Se alguma dessas classes, se alguma dessas classes, por exemplo, não tiver um dos 50%, estou respondendo sem precisão isso, hein? Que eu não sou advogado, para infelicidade minha. Então, veja, só estava rico e acomodado. Então, o ponto é, eu entendo que se faltar uma dessas maiorias, mas tiver a outra, aí pode ir para o juiz decidir para um sistema chamado goela abaixo. Deixa eu aproveitar e perguntar. O meu entendimento está mais ou menos correto, Luciano? O plano de recuperação ele tem que seguir as regras da Lei 11.101. E o plano ele é bem claro para aprovação em assembleia. 50% mais 1 das cabeças da classe 1, 50% mais 1 de créditos e cabeças da classe 2 e 3, cumulativamente. Com isso, vocês têm a aprovação em assembleia. Qualquer outro parâmetro que fuja desse critério vai para crivo do juiz. E nós corremos... Obrigado, doutor Luciano. A gente teve uma decisão recente, acho que porque o doutor estava de férias, né? E um juiz substituto... Quem estava de férias, doutor Pereira Calças.
Não, o doutor Daniel Daniel. E um juiz substituto decidiu contrariamente uma coisa que já tinha sido estabelecida. A gente corre o risco de, numa indecisão dessa, cair na mão do juiz e ir para o juiz substituto, que não acompanhou o caso assim tão a fundo, ou o juiz, doutor Daniel, já vai estar trabalhando? A palavra juiz substituto é que hoje o juiz substituto é o juiz da vara. Então ele tem plenos e totais poderes para decidir o que ele entender correto. Tá pleno. Como também o novo desembargador, Barbosa Filho, também é o desembargador que está hoje lá tomando conta do negócio. Então, a palavra substituto é que logo vem o outro. Só que o outro vem em agosto. Né? O desembargador vem não sei quando. Então, sim, é esse juiz. Tá? Agora, esse juiz, é o juiz que está disputando agora com a USP, junto com gente famosa, uma vaga para dar aula, é um juiz de nível. Não é um juiz qualquer, é um sujeito com condições técnicas. Um juiz que decide, às vezes você gosta da decisão, às vezes você não gosta, mas quem tem a caneta é o juiz. Então, realmente, essas decisões nos prejudicou. Está tudo pronto para fazer, a Assembleia está para ser estabelecida. Então, essas decisões, eu confesso para vocês, que nos assustaram. E nós levamos mais ou menos 5 dias para apresentar o plano novo como queria. Está aí o plano. Então não tem problema. O plano que está aqui está bom. Segue a lei, é o que o juiz mandou fazer e tudo. Agora, o que o pessoal vai fazer por aí, contra, a favor e tal, também a gente tem que se preocupar muito com o que nós estamos fazendo, com a nossa segurança, com nossos direitos, que nós sabemos são firmes e sólidos. E outra coisa, que é muito importante você, como acionista, saber. Nós vamos brigar por essa empresa, no bom sentido, até o último dia. Isso não tenha dúvida. Nós não vamos deixar nada para lá e sem resposta. Nós assumimos o compromisso de recuperar essa empresa e deixá-la em ordem, nós vamos fazer isso. Pois não. O que você achou, o seu comitê, que era melhor apresentar o plano de em 4. O motivo, quando eu falei para você, é o seguinte. Como eu disse para você, tinha um grupo de investidores que tinha interesse em investir nas fábricas. Outro grupo tinha interesse nos armazéns. Outro grupo tinha interesse na Grenco do Brasil Trading, né, e no passivo fiscal. E as situações societárias das empresas eram diferentes, tinham outros sócios. E, finalmente, a natureza dos credores, no caso da Grenco Bioenergia, também era diferente, basicamente composta por fornecedores quirografários classe 3. E, finalmente, a discussão vai longe, mas não adianta discutir isso hoje, não é o caso. Se você quer discutir as coisas, você pode discutir. Por exemplo, por que uma filha vai dar garantia para a mãe? Não é o objetivo social dela. Você tem, por exemplo, uma empresa e tem uma empresa que tem as ações. Não é sua função dar garantia para aquela. Agora, esse tipo de discussão, tá certo? Ou você tem tutela antecipada, para evitar que isso aconteça, ou você não tem mais tutela antecipada, e você se candidata a uma discussão jurídica que, nesse país, talvez vá durar uns 30 ou 40 anos. Tá certo? Então, não vale a pena você topar uma briga, uma discussão. É melhor escutar o que o juiz disse. Foca na recuperação. Então, não gostaram por qualquer motivo? Isso é outra discussão. Tá? Para nós não altera. O plano é o mesmo, não é que fizemos um outro plano. Você não poderia fazer um outro plano em 5 dias. O plano é o mesmo. 4, o 1 é um plano. Então está aí o plano. Isso não afeta para nós nada. Afetaria, o senhor veja, afetaria se tivesse a intenção de pegar a Grenco Bio, tocar ela e ignorar as outras. Tá certo? O que o senhor viu aqui não é isso. A Grenco Bio vai trabalhar, vai gerar caixa, com cujo caixa vai pagar toda a dívida, dentro daquele esquema proposto aqui. E vai oferecer garantias indiretas via Grenco de retitulação para a operação. Então, quem entrar nesse programa de permuta vai estar garantido
normalmente não tem problema nenhum, e para nós não teve nenhuma dificuldade juntar, porque o nosso objetivo não era dar um passa-moleque em ninguém. Não, é cumprir nosso compromisso e tirar a empresa da recuperação e atender nossos credores, stakeholders, acionistas corretamente. Então, para nós não fez diferença, como também nós não estamos privilegiando o litígio jurídico. Agora, se tiver que ir para o pau, se tiver que tomar uma atitude, nós não vamos ficar tímidos por causa disso. Nós vamos defender os nossos direitos. Mas não é o caso hoje. Pois não, Vitor. Tem previsão de entrega do quarto do ITR do quarto tri? A previsão de entrega do quê? Do ITR do quarto trimestre do... Você vai receber quando ficar pronto. Por quê? Qual é a pressa de entregar balanço? Qual é o desespero? Eu vou perguntar aqui numa boa. Todo mundo aqui, eu tenho um jeito de colocar as coisas que não é agressivo. Eu sou uma moça, quem me conhece sabe disso. Todo mundo que fez contabilidade no curso de bacharel de administração, lá em Itajaí, que não tem escola pior, né, Chico? Então, veja. A empresa está parada, né? Está trabalhando pouco. O que vai acontecer no balanço? Vai apresentar lucro? Vai uma coisa nova? O que houve? Não houve nada. Eu vou ter uma pressa de entregar o balanço? Não. Eu tenho pressa de entregar o balanço? Qual é o nosso contrato com o KPMG? Eu quero baixar todas as ressalvas possíveis, o que continuar como ressalva, tudo explicado. Quero que fique transparente tudo lá fora, tudo direitinho, contas, números explicados, tá certo? Se não o investidor vem investir na empresa, ele fala, essa encrenca lá na França, o que é isso? Nós não sabemos. O cara sai correndo e não volta mais. Aquilo que o cara não sabe é uma ameaça. Então, nós estamos adotando o IFRS. Tá certo? Pois é. Não é segredo. Está aqui o Shiro San, que é a nossa gerente de informática, muito ótima. Ela tem que fazer milagre. Nós não temos dinheiro para comprar um SAP novo. Nós temos que trabalhar com o sapo que nós temos. Tá certo? Então, temos a versão de 1990, que a gente tem que se virar e fazer tudo isso. Não é que não vai fazer. Aí precisa de gente muito boa. Então, o que vai acontecer com o balanço 2012? Está no prazo, hein? Tem um prazo até quando? Março, né? Lu, cadê a Lu? Sumiu? Março, tá? É março. Março de 2014. Então, antes de março, vai ter o balanço, eu garanto, tá bom? Agora, vai ter como? Primeiro quarto, não tinha opinião. Segundo quarto, opinião adversa. Terceiro quarto, com opinião, já parte adotando IFRS. Balanço do ano. Tem que ajustar 2011, que são 2 anos, né? Tem que ajustar 2011 para quê? Vai mudar o 2011? Não. Tem que estar no padrão que o saldo de contas, de patrimônio, de estoque, um conjunto de contas, permite a adoção do IFRS. E nós vamos adotar o IFRS porque isso é obrigação legal. Não é que a gente quer fazer porque quer. Não estava adotando, tem que adotar porque isso é uma obrigação legal, uma exigência da CVM. Então vamos adotar. Quando a gente entregar na CVM, já vai estar adotado o IFRS. Agora, só vai ficar pronto quando ficar. Nós estamos acertando todas as contas lá fora, tudo em ordem já. Acertando Madeira, Holanda, Argentina, não sei o quê, e vê auditor. Então, outra coisa também. O auditor vem com um balanço, fala, esse é o balanço. Tá? Não, isso eu não quero. Não serve. Nós não podemos ficar aqui agora, cadê o balanço, cadê o balanço? Para que serve o balanço? Para a gente concordar com coisas que a gente pode melhorar? Acho que vocês não querem isso. Vocês querem as coisas já melhoradas, já em ordem. Agora, uma coisa eu garanto, não vai ter lucro agora, não aconteceu nada, não mudou nada, então fica, como diria isso, uma certa ansiedade de jovens analistas, né? Não quero dar indireta nenhuma para o Vitor, mas não se preocupe, está indo bem. E outra coisa, qualquer coisa que qualquer acionista quer saber, a empresa é nossa. Vão lá, vão visitar, tomar café, perguntam, nós vamos responder. Tem nada que a gente não esclareça a vocês. Que mais? Por favor. Já foi dado algum prazo
traz assembleias com os credores? Está marcada já, dia 18 de julho, se eu não me engano, e 26 em segunda convocação. E como ouvintes é muito rigoroso o ambiente, como ouvintes, os senhores são bem-vindos, se tiver lugar, a participar como ouvintes e ouvir, né? Não é para falar e fazer bagunça. O negócio é bem rigoroso. Por favor. Na verdade, eu só queria um comentário a respeito da ansiedade em relação ao ITR. É mais um trauma do passado do que uma ansiedade. Uma outra pergunta. Mas só para responder sobre o trauma. Agora o novo psicanalista, está aqui às ordens, tá? E temos um divã ali. Por isso que eu já esclareci para o Vitor, que eu tenho até. Ele é tão aplicado que eu tenho liberdade até de brincar com ele. Não se preocupem, vocês têm o terceiro quarto e qualquer informação é pública. O balanço, por exemplo, está sendo lançado em maio de 2013 na nossa contabilidade. Não é que a contabilidade não está trabalhando, está lançando em 2013. Então, em 2013, logo entra o mês de junho. O primeiro quarto de 2013, do ponto de vista contábil, está pronto. Entende? Está pronto. Agora, por que não pode andar? Porque nós queremos fazer a adoção do IFRS e um balanço melhor feito, melhor explicado, mais consistente, tá? Para 31 de 2 de 2012. A nossa preocupação, porque se eu tivesse um grande lucro, uma grande coisa, né? Oba, né? Mas não é o caso. Então, o que interessa agora é que o investidor fique confortável. E o investidor vai exigir, basear a opinião dele, com certeza, ou a análise que vai fazer, no último. Talvez o investidor, algum deles, até queira 30 de 6 de 2013. Então, a pressão nossa não vem do mercado, que isso basicamente, sinceramente, no momento presente, não serve para muita coisa. Mas vem da nossa necessidade de atender bem os investidores potenciais que poderão se interessar pela empresa. Que mais? Mas vamos lá. Uma pergunta que foge um pouco da questão do plano de recuperação, mas que Qualquer pergunta da empresa, estou às ordens. envolve cotação, vocês são robôs, não. O que é a IPPSE? Isso, eu estava ansioso por essa pergunta. Nossa, obrigado, viu? Ansioso. Alguém perguntou, a IPPSE é a subsidiária brasileira da Grenco Hold BV, onde estão os seus acionistas chamados controladores. Onde tem risco e não tem vantagem nenhuma. Né? Seus trouxas, seu controlador. Tudo bem. E a IPPSE, já sei qual é a próxima pergunta, eu vou adiantar. Não vendeu nem comprou nenhuma ação há mais de um ano. Tá certo ou não? Não vendeu nem comprou. O simples fato que eu estou ajudando a empresa e tudo, tá? Me tornaria desqualificável para comprar ou vender ação. Você concorda, não? Eu poderia ter aquela informação secreta que o Vitor esperava, ter um puta lucro, saber que vai subir ou que vai cair, não é? E tem uma porção de coisas sofisticadas. Não. Nós não compramos e não vendemos nada. Essa é a outra pergunta, né? Nada. Pois é, nada. Por favor. Quando você apresentou esse plano para os credores, você já pode comentar como que seria algum, já deu feedback, se já tem uma noção de quanto já estão de acordo? Bom, o plano foi entregue em juízo, se não me falha a memória, no dia 26, é isso, Regina? 26 de junho, né? 26 de junho. Bom, alguns credores, todos os credores principais foram visitados, todos. E nós estamos buscando conversar com todos os credores principais. Então, 40 ou 50 visitas, eu fui num monte delas com o seu Saguive da FC Stone, o Nils Bielo foi com outras, em outras eu fui com o Nils. Então, nós conversamos com todos os credores. Então, a primeira parte da resposta é: os credores ficaram satisfeitos com as mudanças, com as qualidades das informações e com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Boa vontade e bem-vindos. Então, positiva a conversa com os senhores credores. Nós não fomos maltratados ou mal recebidos por nenhum deles. Pelo contrário, até fomos surpreendentemente bem recebidos. Depois que mostrou o plano e apresentou esse material
para alguns grupos de credores? A resposta que nós demos, escutamos, foi bem feito, bem amarrado, nós temos que estudar isso melhor. Porque no dia que nós fomos lá, o plano tinha 2 dias, ou 3 dias que tinha sido entregue em juízo. Não estava nem disponível, estava no nosso site, mas não estava ainda disponível lá no cartório, só foi no outro dia. Então eles não tiveram tempo de ler. Mas o comentário que nós recebemos, que o plano está consistente e bem construído. De fato, o que está nesse plano é o que há de mais atual no mercado financeiro, capital e de valores. Então, o impacto foi bom, mas não pode decidir. E tem uma coisa importante. Minha mãe era alemã, ela tinha um ditado alemão, que eu sempre falava para nós, né? O alemão, o que ele faz de dia com a mão, desmancha de noite com os pés. Tá? Eu não sei o que quer dizer isso, as palavras exatas em alemão, que eu esqueci, mas é o seguinte, tem um jogo de interesses muito grande, tá certo? Muito grande. Tem muito dinheiro na mesa, é só ver os números. Então tem uma porção de interesse que tem que ser atendido de uma maneira ou de outra. A maneira que nós vemos é uma só, é recuperar essa empresa e tirar da recuperação. Então, mesmo essa resposta que eu estou lhe dando agora, eu não estou lhe dando a resposta do ponto de vista otimista, ou que alguém deva comprar ou vender a ação. Não deve fazer nada, eu não sei, não posso recomendar nada. A situação é complicada, é difícil, a gente só vai saber com certeza o que aconteceu a hora que o plano for aprovado ou não. Então, os senhores credores têm o poder de aprovar o plano ou não, têm o poder de querer alguma outra coisa que a gente pode concordar ou não. Então, tem uma porção de coisa para acontecer que simplesmente nós não sabemos. Não sabemos. Negócio é negócio. E o senhor sabe, conversa é conversa. E aprovar é aprovar. Aprovar é uma coisa formal, ou não aprovar. Então, a gente não sabe dizer isso, nem projetar. O senhor se lembra que a primeira vez que eu vim conversar com vocês, eu diria que tinha 99% de chance de dar errado. Vocês se lembram disso? Primeira vez? Então, agora melhorou um pouco. Mas pouco. Eu prefiro ficar com o pé no chão, tá? E dizer que melhorou um pouco. Mas pouco. Não é que melhorou, oba, vamos que vamos. Não tem isso. A coisa é complicada. É uma primeira convocação e outra em segunda convocação. Se faltar quórum, conforme explicou a senhora administradora judicial, então a primeira convocação não se estabelece a Assembleia. Se tiver quórum, se estabelece. Não vai para a segunda convocação, que aí a Assembleia estabelece com qualquer número. Por favor. Qual caso não for aprovado? Bom, tem 2 possibilidades, né? A, aprova. B, não aprova. Se não aprova, não aprova. Vou fazer o quê? Não aprovou. Não, liquida não. Vamos voltar de novo. A hipótese de liquidar é ilegal, não vai acontecer, nós vamos lutar contra isso. Isso não vai. Talvez vamos lutar 10 anos, né? Ou 15. Eu pretendo trabalhar até os 80. Então, liquidar não vai. Já está lá a decisão do desembargador, já tem discussão, tem ações da justiça, tem um monte de coisa. Não é porque perdeu a tutela que a ação desapareceu. Liquidar não vai porque afeta o interesse de todos os acionistas, prejudica a administração, volta para trás todo esse negócio que foi feito no fisco. Está tudo encaminhado, passa a exigir tudo. Então, é uma barbaridade. Agora, eu não trabalho com hipótese de não aprovar. Porque por que não iria aprovar? Não trabalho com essa hipótese. Eu trabalho com a hipótese de conversar. Nós estamos abertos para conversar. Agora, realmente, a decisão compete aos senhores credores. Isso é de lei. Eles podem decidir se aprova ou não aprova. Nós estamos fazendo o nosso melhor para que aprove. Se não aprova, eles têm alguma outra ideia, que eu não sei qual é. Se os credores pedirem alguma coisa a mais, ou quiserem um prêmio melhor, alguma outra garantia, pode ser conversado durante a Assembleia e ainda aprovado lá ou não? Precisa voltar para... Veja bem, uma vez estabelecida a Assembleia, e se eu errar, eu pediria o favor que alguém que sabe mais me corrigir.
uma vez estabelecida a assembleia, porque uma assembleia, na verdade, então, vindo lá do grego, não sei que idioma vem isso, é para discutir um tema. Estamos discutindo na assembleia. A assembleia pode demorar mais ou menos tempo, mas se decide alguma coisa naquela assembleia, tá? Uma vez estabelecida a assembleia. Então, eu acredito, eu entendo, que a assembleia é para discutir o plano e decidir aprovar ele, ou não. Aprovar, conta com o meu voto. Sou a favor de aprovar o plano. Mas eu não voto na assembleia, viu? Sem brincadeira. Que mais? Só, o plano pode ser aprovado como ressalva, o ano não ser aprovado? Não, ressalva é o seguinte. É claro que alguém pode, numa assembleia, ter um voto qualificado, tá? Por exemplo, vão lá aprovar uma assembleia, tá? Você pode pedir para constar em ata algum voto, alguma coisa, alguém que pensa diferente, pode constar em ata um voto qualificado ou qualquer direito que entenda que não está bom para aquele determinado participante. Então, é possível, tá? Agora, eu não sei, você está me perguntando coisa que eu não sei, se tem plano aprovado condicional. Isso eu não ouvi falar ainda. Regina, existe isso? Não. Acho que o plano tem que ser votado. Precisa ver na lei. O senhor veja na lei, por favor, e se informe. Que mais? O Chico é um dos sócios da Grenco Rodo BV, por isso que eu estou respondendo. O que mais tem de questões, por favor? Por favor, senhor. Antônio, a inclusão do Word na segunda figura, como se fosse um bônus pelo desempenho da cotação da empresa e para os credores, a quem se deveu essa inclusão, se nos 4 planos anteriores já estava suficientemente bom? Foi por acaso. A mim me soou como se alguns credores estratégicos falassem: me dá um golinho a mais aí para eu acreditar na empresa e poder melhorar a minha situação. Não é me dar um dinheiro aí, não é essa a colocação. O fato é o seguinte, como nós escutamos os acionistas, né, pegando esse rapaz do Rio que originou aquela mudança, nós estamos conversando com os seus credores. Então você vai num credor, vai no outro. Eles falam para vocês uma porção de coisa, é verdade? Uma conversa. Você escuta e toma nota. Tá certo ou não? Bom, estou olhando o futuro da empresa, a empresa vai ganhar dinheiro, mas tem gente que prefere esses credores que têm direitos especiais. Não adianta aprovar o plano e no dia seguinte um credor extraconcursal pedir a sua falência, verdade ou não? Extraconcursal, ele não está no concurso. Então alguém que tem direitos garantidos por lei, fala para você, eu gostaria de participar desse futuro. Então isso se chama equity kicker, né? Dá uma participação naquele futuro que você espera o projeto companhia bater. E daí surgiram melhorias no perfil para atender mais credores interessados em ter essa possibilidade. Uma coisa, veja bem, tem um processo chamado indutivo, outro chamado dedutivo. Tá? Uma você apresentar um plano vazio, ir lá para a Assembleia de Credores e discutir tudo. Tá certo? Então você não sabe bem o que você quer, você escreve tudo lá e você então joga lá e a pessoa vai discutir. Tudo bem? Então discute, né? Bom, às vezes pode acontecer que as pessoas que estão discutindo aquilo não entendam o que estão discutindo. Pode acontecer. Vamos dizer, sem nenhuma ofensa. Mas tem, por exemplo, advogado que advoga, né? Quer dizer, ele fala por conta de alguém. Normalmente, o advogado pode acontecer que eles não sabem fazer conta. Pode acontecer isso. Às vezes sabe, mas pode acontecer que não sabe. Bom, como engenheiro também não entende de lei, tá certo? Ou financista não entende de finanças, tá certo? Então, o processo dedutivo vai depender de quem está representando os credores na Assembleia. Bom, então você corre o risco, de repente está acontecendo uma discussão no meio que não é o departamento trade do banco, trade finance, o tesouraria do banco, o comercial do banco. Pode acontecer que sim,
pode acontecer que não. Quando você faz um processo indutivo, você corre o risco de falar, estamos propondo isso, por essa razão, com esta lógica, com esses parâmetros, com esse embasamento operacional, financeiro, econômico, mercado de capitais. O que quiser, comunidade e fisco. Você dá essas informações. E esse embasamento legal. E você diz o porquê está fazendo aquilo, com todos os detalhes possíveis, oferece para esclarecer mais um pouco, e ainda você disponibiliza toda essa informação para todos os seus credores, para todo o mercado, ainda coloca na banca de jornal da esquina. Para quê? Para você ter o máximo de pessoas do mercado financeiro, do mercado operacional, mercado de energia, mercado de meio ambiente, mercado de capitais, governo, credores, e dentro dos credores, os diversos departamentos do credor. Então, quando vai para a reunião, processo indutivo, o tema teve toda a possibilidade de ser bem discutido e bem conhecido, e para o bem e para o mal, ninguém vai poder dizer que não sabe. E para evitar que não saibam, nós estamos conversando com os diretores dos senhores credores, diretores operacionais, diretores comerciais, diretor que cuida de negócio. Afinal, isso aqui é um plano de recuperação, tirar a empresa da recuperação. Então, isso é fundamentalmente um plano de negócios, que é viável ou não. Então, finalmente é o seguinte, eu não posso dizer nunca aqui que meu advogado fez o que ele quis. O meu advogado fez o que eu concordei que ele fizesse ou não. Eu posso constituir um advogado ou pôr ele na rua, como já fiz recentemente com alguns. Então, a pessoa fala, meu advogado. É seu advogado, é seu consultor, é seu auditor, mas você contratou eles. E eles têm, então, que propor as coisas para você e você concordar ou não. Aí eu vou finalizando a sua pergunta. No processo dedutivo, você vai lá comer um prato pronto. Alguém podia dizer, pô, a Grenco de novo, estou escutando isso há 5 anos, ô saco. Aliás, estou cheio de pagar advogado, o que você quer agora? Então é melhor que tenha uma participação mais ativa no processo de tomada de decisão. E é isso que nós focamos na adoção do processo indutivo de propor este negócio. O que mais? Bom, um pedido. Queria agradecer a presença de todo mundo. Porque é o seguinte, estava conversando com o Vitor, né? Então o Vitor falou assim, eu represento 80, né? Falei, pô, que bom. Então, se você vem sozinho, vai ter um Vitor. Então a percepção que a gente passa para o mercado, que a gente não tem apoio. Ninguém mais quer saber da Grenco. Os acionistas estão um pouco ligando para o futuro dela. E aí, sem apoio dos acionistas, o que eu falei no começo da conversa, não tem objetivo, não tem objeto. Tá certo? Então, se eu não tenho o suporte dos acionistas, a gente não consegue fazer nada. Então é fundamental que todo mundo perceba que essa empresa tem dono. Eu talvez tenha 6%, indiretamente. Não é muita coisa, concorda? Então, que a empresa tem dono. E quem está hoje tentando fazer alguma coisa representa esses donos. E que esses donos estão aqui, estão ativos, estão dispostos a lutar por aquilo que nós acreditamos. E não vão deixar de jeito nenhum alguém passar a perna nessa empresa. Queremos coisa correta, fazer o certo, legal, absolutamente dentro da lei. Mas eu conto, espero poder contar com críticas, comentários, sugestões de vocês todo dia e com apoio. Sem esse apoio, a gente não consegue fazer nada. Muito obrigado a todos. Fala. Um pouquinho. Eu acho que pelo menos 90% de quem está aqui participa de algum dos fóruns, né? E realmente eu sou obrigado a falar que me causa espécie de ver que nem 10% das perguntas que ficam sendo feitas lá foram feitas aqui a quem deve ser feito. Tá? E por que você não faz já que você lê isso? Não, porque eu não tenho essas dúvidas. Agora tem gente que fica lá e faz, e chega aqui, cala a boca e não pergunta nada. Olha, Edgar, eu vou dizer uma coisa. Não fica com o saco vazio, vou dizer por quê. Se todo mundo achasse que só a ação ia subir,
não tinha vendedor. Sabe? O mercado funciona fundamentalmente que tem gente que acredita de um jeito, outro acredita do outro. Quem não acredita, vende. Quem acredita, compra. E se ninguém falar nada, o papel não trabalha, não funciona. Então nós estamos acompanhando todo dia e vendo que o papel está vivo, que os blogs estão vivos, tem comentário contra, comentário a favor. Aliás, fica meio sem graça. Eu tenho o nosso presidente, o Nils Bielo, que ele fala assim, qual é o seu inimigo de hoje? Porque se você não arrumar alguém para você atacar, você não está contente, né? Ele é um tipo muito diplomata e um bom sujeito. Então, veja bem, às vezes eu recebo, que nós temos um sócio que não dorme, um acionista, lá de Santa Catarina. Então, ele é o primeiro a mandar notícia. O advogado não acordou, ele já sabe tudo. É um rapaz chamado Afonso, todo mundo conhece, extremamente correto. Muito trabalhador e de boa cabeça. Então, veja, primeiro, plim, plim, está lá o Afonso. Né? Ah, tá vendo? Tudo coisa boa. É um analista de primeira linha. Sério. Acho ótimo o Afonso. Acho ótimo. Porque se não tiver duas opiniões, o mercado não anda. Eu sou pessoa de mercado, não é um mercado de ações que eu não entendo quase nada. Mas é muito importante. Ah, vai ter greve na China, o navio afundou não sei aonde. Às vezes é mentira, o navio não afundou nada. Mas o trade depois no mercado, para ver se puxa prêmio. Então, tudo bem. Para nós é muito bom, por favor, metam o pau, falem bem, mas falem da Grenco, tá? Que ela fica viva. Algo mais? Por favor. A realização da Assembleia dos Credores, ele por si só já sujeita todos os credores à aceitação do resultado? Não. Os credores extraconcursais, pós-concursais, não estão sujeitos à Assembleia. Então, são extra e pós, quer dizer que estão extraconcursal, extraconcurso. Assembleia de Credores se refere a credores concursais. Até onde eu entendo, Regina? Isso. E aí esses que não estão sujeitos a ela podem, após o resultado da Assembleia, virem a litigar. Eles podem fazer tudo. Então, por isso... Não protela nada. Não, eles fazem o que eles quiserem. São extras. Tá? Coisa extraordinária. Veja. Por isso que aqui no plano está tratado termo de adesão, está lá escrito que tem o tal do equity kicker para conversar com essa concursal, nós estamos conversando com eles, tá certo ou não? Conversamos individualmente e conversamos também em conjunto, estamos tratando eles com o respeito que nós devemos a eles, porque eles têm direitos fora do concurso, ou seja, dentro do concurso existe a proteção da Lei 11.101/2005, que a empresa está em recuperação. Eles estão fora do concurso. Credores por adiantamento de câmbio, extraconcursal, eles têm proteções legais ou não estão no concurso. Obrigado. Que mais? Satisfeitos? Edgar, quer provocar mais um pouco? Tá, obrigado. Bom, então muito obrigado a todos. Nós estamos sempre às ordens e nós temos que nos manter alertas até terminar as assembleias, tá? Então essa conversa começa hoje e nós vamos ficar todos ligados que as coisas passem bem, tá? E reza, qualquer coisa ajuda. Muito obrigado a todos.